Boa noite para todo mundo que começou a acompanhar a gente agora. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, Um Olhar para o Racismo Institucional no Corpo Docente. E quem fala com vocês hoje sou eu, Douglas, aluno do 8º semestre do curso de Psicologia pelo CEUNSP. E também, para apresentar junto comigo aqui esse podcast maravilhoso, as duas integrantes mais fantásticas que o CEUNSP já viu. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Giovana, sou integrante aqui do nosso grupo, estou com muita expectativa, estou muito ansiosa, estava esperando muito por esse encontro com vocês, tenho certeza que vocês vão gostar muito, então fique ligadinho com a gente e não deixe de assistir todos os podcasts, porque todos são muito enriquecedores, então é isso. Muito prazer, então vamos lá. Oi, gente, eu me chamo Maria. Boa noite a todos os alunos e professores. Desde já agradecemos pela presença de todos. Fiquem ligadinhos no nosso podcast, porque vem muita novidade por aí, muito debate e reflexão sobre essa temática que vai mexer um pouquinho com as nossas emoções, mas que é muito importante na nossa profissão. E é isso aí. E para começar, vamos apresentar um pouquinho do nosso projeto para vocês. O nosso projeto vai focar no racismo institucional que acontece no corpo docente. Já ouviram falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar até começar a trabalhar nesse projeto. Vocês já ouviram, meninas? Nunca ouvi falar sobre racismo institucional, até pesquisar. Exatamente, eu também nunca tinha ouvido falar e não sabia que alunos brancos poderiam falar a respeito desse tema, então eu achei que foi muito importante para o meu crescimento como estudante, então eu acredito que vai ser também para vocês. É isso aí. E eu acredito também que todo mundo já tenha ouvido falar sobre racismo. Mas racismo institucional e corpo docente ainda são duas palavras ainda mais confusas e que são pouco trabalhadas mesmo. Durante a nossa pesquisa do nosso projeto, nós não encontramos quase nada para a gente conseguir embasamento científico. Então, foi um desafiador. O nosso projeto começou a ser desenvolvido no 7º semestre, então nós passamos por alguns perrengues aí em procurar conteúdo, entrevistas, procurar quem queira falar com a gente, e é uma questão muito complicada quando você não encontra o que falar, quando você não encontra com quem falar, mas quando assim, ainda assim, você quer falar sobre um assunto tão importante. É, Nós ouvimos muito falar sobre racismo. Alguns projetos ainda de racismo institucional, eles focam muito no aluno, focam muito na identidade do aluno, nas relações entre alunos. Mas e os professores? A gente vai deixar os professores de fora dessa também? Eu acho que Será que a não. instituição não tem um papel importantíssimo? Então, E a exatamente, representatividade? Como será que fica? exatamente. E a gente vai falar sobre isso esse em 7 episódios, né? Esse é o primeiro de 7 ainda, então tem muita coisa por vir. E nesses 7 podcasts, nós traremos assuntos muito importantes. O primeiro deles que acontece agora se chama Conceituação da Temática. Então, ninguém melhor que um pesquisador da área para poder falar com a gente. O nosso primeiro convidado e entrevistado dessa noite é o Kwame Jonathan Pore dos Santos. Infelizmente, o Kwame não conseguiu participar ao vivo dessa chamada com a gente, mas a gente conversou com ele no final de semana e ele falou abertamente sobre o assunto, ele tirou as dúvidas, ele falou muito, uma conversa muito enriquecedora, acredito que para todo mundo. O Kwame, para quem não sabe, ele é psicólogo clínico, ele também é mestre em psicologia e sociedade pela Unesp, agora ele está fazendo doutorado pela PUC de São Paulo. Ele que também ganhou o prêmio Jonathan Salatiel, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, por seu artigo na área de psicologia e relações sociais. Então, ninguém melhor para falar com a gente sobre o assunto do que o Kwame, né, para iniciar esse trabalho tão lindo e tão enriquecedor para todo mundo. E no primeiro podcast de hoje, algumas perguntinhas vão nortear a nossa conversa. Nós conversamos com o Kwame no final de semana e ele respondeu algumas perguntinhas para iniciar esse assunto da melhor maneira possível. Tá? Todas as perguntas são embasadas cientificamente e vão contribuir para o andamento do nosso projeto. A primeira pergunta que a gente fez para o Kwame foi a seguinte:
Quais os desafios de ser um psicólogo e pesquisador negro em um país que, ao mesmo tempo em que possui a segunda maior população preta do mundo, tem entre os psicólogos apenas 16,5% que se reconhecem como pretos? E aí, Kwame? Bom dia. Respondendo a primeira questão sobre os desafios de ser um pesquisador negro. Bom, os desafios são de várias dimensões, né? A primeira dimensão é uma dimensão acadêmica de enfrentamento ao racismo epistêmico, que apagou e deslegitima autores e autoras negras, e também os saberes produzidos em outros lugares que não da matriz europeia. Então, isso promove uma dificuldade de você encontrar trabalhos, não porque não existam, né? Mas é porque, de fato, grande parte dos autores negros, das autoras negras e dos autores negros que eu trabalho hoje, eu não tive na faculdade, na universidade, né? Eu fui conhecê-los posteriormente. E as suas histórias e todo o seu posicionamento, que muitas vezes era para além de um teórico, posicionamento dentro da teoria, que era um posicionamento na prática mesmo, né? Por exemplo, você pega Fanon lutou na Revolução Argelina, né? Ele atendia e também ele participou ativamente das lutas pela libertação nos países africanos. A segunda dimensão é de fato da não representatividade, né? A maioria dos professores que eu tive na Universidade de Psicologia eram brancos. De fato, existem poucos professores que professores e professoras negras que eu tive na universidade. O que o Kwame falou é algo que a gente viu bastante na pesquisa do nosso projeto. Quantos pesquisadores negros existem que vocês conhecem? Até para quem está assistindo a gente, vamos pensar agora um pouquinho. Com quantas pessoas pretas você trabalhou desde a sua formação na faculdade até hoje? Né? Com quantas pessoas pretas? Quantos livros, artigos, materiais foram escritos por pessoas pretas? E foi algo que a gente percebeu durante a pesquisa do nosso projeto. Pouquíssimas, né, meninas? Sim, exatamente como o Douglas falou. E uma das falas que eu gostei bastante do Kwame nesse áudio que ele mandou pra gente foi que ele disse assim: não porque não existam essas pessoas, mas porque elas não foram apresentadas no período que ele estava na universidade. E se ele, sendo preto, sentiu essa falta, imagine os professores brancos que estavam passando por esse processo. Então, para eles é como se realmente não precisasse. Então a gente vê como isso faz diferença. E depois, mais tarde, ele fala que falta essa representatividade. Então, se uma pessoa preta, ela realmente sente essa falta de representatividade porque não é apresentado. E aí ele teve que, fora da universidade, ir atrás dessas pessoas, porque elas existem, mas você tem que buscar, e não é uma quantidade grande, é mínimo e não valorizado, né? E nós podemos ver, por exemplo, você na posição de professor, de educador, né? Claro, tem a grade fixa de autores que você pode trabalhar, mas na relação com os alunos, há diversas possibilidades de trazer exemplos para integrar esses outros autores, né? Na nossa formação até o momento do 8º semestre, não me recordo de ver teóricos pretos. Quando nós iniciamos a pesquisa, iniciamos do zero. Exatamente. Até
essa questão que o Kwame trouxe para a gente é uma questão muito real, porque nós não precisamos ir muito além para entender, para observar mesmo que não existem essas pessoas em quantidade significativa, né? Como a pergunta mesmo traz esse dado, 16,5% dos psicólogos do Brasil, apenas 16,5% dos psicólogos no Brasil se reconhecem como pretos, né? Na nossa formação, às vezes nós não entendemos a seriedade de ter alguém para a gente se espelhar, né? Para alguém que seja, que entenda, né? Alguém que reconheça a nossa dor. Vocês, professores, né, educadores, entendem, ainda mais sendo psicólogos, entendem essa necessidade, né? De promover acolhimento para essas pessoas. E muitos de nós, né, não nos sentimos confortáveis para falar de racismo ou para falar sobre um tema assim com uma pessoa branca. Essa é a realidade. E o Kwame, quando traz essa informação de que ele não teve contato, é algo a se pensar, é algo para se refletir, porque é algo que afeta muito, 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 muito. Por isso que vamos pensar assim, se 16,5% dos psicólogos são pretos, eu acho que deve ser por isso que está demorando tanto tempo para esse assunto vir à tona assim de uma maneira mais evidente, não é mesmo? E passando para a nossa segunda questão, a gente perguntou para o Kwame a que ele atribui esse percentual tão discrepante entre profissionais pretos e brancos. Vamos lá. Bom, respondendo à segunda questão sobre a discrepância, a resposta é simples, né? Esses números, né, são efeitos do racismo estruturante da nossa sociedade. Isso significa que a gente tem uma população majoritariamente negra e os espaços universitários, eles são majoritariamente brancos, por conta de uma série de fatores interseccionais, né, que questão de classe, de gênero, de raça, entre outras, que vão colocando barreiras à entrada dessas pessoas nas universidades, né? Os índices, se você pega os índices da população negra em termos educacionais, em termos de saúde, em termos de renda, são os piores índices em relação à população branca, né? A população negra estuda até uma determinada série do ensino fundamental, enquanto a população branca, de uma forma geral, vai até o ensino médio, tem uma renda que a diferença da renda entre a população branca e a população preta, só a população preta, são quase R$1.000, né? A média, né? Então existe uma série de desigualdades que vão colocando barreiras que dificultam o acesso da população negra às universidades, né? Que vai do genocídio, né? Da juventude negra até as taxas de desemprego, enfim. Então, o que a gente teve de avanço se deve a uma política de ação afirmativa que começou há mais de 20 anos atrás, né? Isso promoveu uma revolução na sociedade que não há mais ponto de retorno. Essas questões, né, que o Kwame traz, esses fatos, né, que o Kwame traz, que responderiam essa pergunta, eu acredito que se não são de conhecimento geral, dá para a gente ter uma noção disso olhando à nossa volta, né? Nós temos a maioria de professores brancos, a maioria de pessoas
com um poder aquisitivo maior, brancas. É isso. A última pesquisa do Atlas de Desenvolvimento Humano aponta que os negros são mais atingidos pelo analfabetismo, pelo saneamento básico inadequado, por todas essas questões. Até o IDH da população preta, em comparação com a população branca, é diferente. O IDH da população preta é menor. Entendeu? Isso num país que tem a população majoritariamente preta. As políticas, as ações afirmativas, né, que o COAME traz, como diz, foram necessárias e continuam sendo necessárias, né? Não são coisas que foram conquistadas de maneira rápida, né? A princesa Isabel não bateu o martelo lá e pronto, acabou o racismo, tá tudo feito, né? Todo mundo lindo, todo mundo igual. Não foi isso que aconteceu. E nós vemos um declínio dessas políticas públicas ultimamente, mas sempre será essa luta, né? A luta contra essa discrepância entre a população. E é por isso que nós temos que estar ali presentes e lutando para que essas ações não se esvaziem e que elas continuem e permaneçam, porque o caminho é longo, é muito longo. E essa comparação que ele traz, né, entre o tempo que os alunos frequentam a escola, alunos brancos e alunos pretos, nos faz refletir se o pouco tempo que os alunos pretos estão na escola está sendo aproveitado, está sendo estimulado adequadamente, se eles recebem o conhecimento necessário para seguir nos próximos anos. Se é feita alguma política de permanência para que esses alunos continuem, para que não haja evasão desses alunos, né? Para onde estão indo esses alunos que não concluem o ensino fundamental, o ensino médio, os poucos que chegam à faculdade, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente estudou isso no primeiro semestre de psicologia, eu me lembro que a gente estudou isso com a professora Ellen, e a gente leu todo o artigo, assim, e falava que todo ser humano tem direito, e a gente deveria, na lei, na teoria, que deveríamos ter direitos iguais, né? E o COAME traz essa fala, assim, que é discrepante, sim, esse número, só que isso é discrepante em outras áreas também, na saúde, no emprego, e isso é evidente, como o Douglas comentou. Então, é algo assim que nós, como psicólogos que carregamos código de ética ou direitos humanos, a gente tem que estar de olho nisso e lutar sempre por essa causa. Principalmente nós que vamos nos tornar profissionais e os professores que estão nos ouvindo, que já são profissionais, que são ativistas, que assim, vocês estão lidando com um público sedento em conhecimento, sabe? A gente está ali para aprender sobre isso. Então, quando vocês trazem essas informações, por exemplo, agora a gente está no 8º semestre, mas isso da aula da Ellen foi plantado lá no primeiro semestre, isso, tipo, não ficou lá, sabe? A gente carrega isso para frente. Então, quanto mais conhecimento os professores tiverem sobre isso, vai mudar a nossa vida, sabe? Muda e direciona e é o que a gente deseja mesmo, porque a gente sabe que isso é discrepante, é horrível, mas nós temos esperança que nós vamos conseguir transformar isso. De alguma forma, aos poucos, devagarzinho, mas a gente chega lá. Exatamente, olha que está esquentando, a gente está conseguindo chegar a algum lugar. Será que hoje a gente resolve todos os problemas? Será que a gente encontra a solução para todos os problemas ainda hoje? Eu não sei, que eu acho que tem muita conversa ainda. Prosseguindo então com as perguntas, a número 3 é: as políticas públicas existentes atualmente se transformaram para integrar e promover a inserção da população preta no ensino superior e, consequentemente, formar professores pretos, ou somente continuaram a reservar espaços para essa população devido sua obrigatoriedade? Bom, essa pergunta ela exige um pouco mais de elaboração. As políticas públicas elas estão sob ataque, tanto as universidades públicas como o Sistema Único de Saúde, como o Sistema Único da Assistência Social, a educação, enfim, de uma forma geral, não só o ensino superior está sob ataque, né?
elas estão sendo, o estado de bem-estar social, ele está cada vez mais sendo mitigado, e isso significa que impacta em diferentes níveis da nossa sociedade, né? Como o da inserção da população negra no ensino superior e uma possível contratação de professores negros, né? A universidade que eu me formei na Unesp, ela não faz contratação. A Unesp há quase 10 anos, há mais de 5 anos, eu diria, né? Que ela não faz concursos. Além disso, ela só faz editais, enfim, né? Faz uma contratação, mas concursos não. Então, se você não faz concursos, os professores vão falecendo, vão se aposentando, e você vai só, de alguma maneira, não repondo nessas pessoas, né? Vai apenas colocando a universidade nesse lugar de que não tem uma estabilidade, enfim, né? Fora que não se abre novas universidades há muitos anos, né? Há quase 10 anos, enfim, né? Então, tivemos uma inserção maior da população negra, mas ao mesmo tempo temos um período de muitos retrocessos no campo das políticas públicas, né? A gente tem lidado com esse desafio, né? Que tem viabilizado a contratação de professores negros, a contratação de pessoas formadas em outros campos, enfim, faz muito tempo que não temos concursos também nas áreas públicas, todas essas questões, né? Que diz do avanço do Estado neoliberal no Brasil, né? Dessa intensificação necroliberal, né? Da precarização do trabalho. Um importante ponto que o Kwame traz é sobre a renovação de cargos de professores, né? Mas, claro, nosso intuito aqui é muito além de uma renovação de professores, mas de uma renovação de conhecimento. É feita a formação de um professor, é uma profissão muito digna, mas muitas vezes é deixado de lado, ou por falta de tempo, por muitos motivos, motivos financeiros, mas o fato de continuar estudando temáticas que influenciam diretamente na vida do seu aluno, que seria esse caso do racismo, né? Uma renovação desse conhecimento se faz necessário para que um psicólogo seja formado integralmente, capacitado para falar sobre essa temática, para lidar com esse público, né? Então, a importância de você, enquanto professor, refletir sobre isso. Exatamente, Maria, exatamente. E assim como o Come falou, né, a lei, as políticas públicas não evoluíram tanto, né? Nós temos concursos, instituições que não realizam concursos há muito tempo, uma legislação ainda precária, né? Nós temos a LDB de 2003, né, que prevê a obrigatoriedade de que essas questões étnico-culturais sejam adicionadas nos currículos, né? Mas nós vemos isso como um atraso, né? De muito tempo, somente em 2003 que nós temos essa inclusão desses assuntos. É essa a questão, né? Demorou tanto tempo, mas será mesmo que os professores foram capacitados para tratar sobre esses assuntos? É como eu tinha falado, a gente fica meio assim quando uma pessoa branca começa a falar sobre racismo. E mesmo a gente é um pouquinho difícil de se identificar. Será que o professor está qualificado para entender isso, entender que ele pode falar sobre racismo, entender que
que um aluno vai questionar ele por ele ser branco e estar falando sobre esse assunto, é exatamente isso que o Kwame aborda, que o Kwame traz para a gente, faz a gente pensar um pouquinho nisso. Não quer dizer que o professor não tem o direito ou que os professores são desqualificados, né, na questão histórica para trabalhar esses temas, mas será que eles estão preparados para lidar com esse tema? Você, professor, você se sente preparado para lidar com um assunto desse na sua sala? Ou você prefere nem tocar no assunto porque você tem esse medo do julgamento, que você não se sente no direito de estar falando sobre isso? É exatamente esse ponto, né? Se um artigo que a gente pegou fala exatamente sobre isso, que no Brasil as políticas públicas não foram inseridas como intenção de promover e de integrar, mas sim elas foram inseridas em uma obrigatoriedade. É diferente você dizer assim, conscientizar a população, nós precisamos trabalhar sobre esse assunto. Não, foi feito as leis, né, praticamente obrigam você a trabalhar sobre esse assunto, mesmo você não tendo conhecimento o suficiente, mesmo você não estando preparado o suficiente. E será que só a formação tem sido, que nem a Maria falou, será que a formação que nós estamos tendo agora, que vocês tiveram, foi suficiente para trabalhar esse tema? Só puxando o gancho do que o Douglas falou mesmo, um dos artigos que a gente leu comenta um pouquinho sobre isso, só o fato da gente não saber se a gente deve falar ou não sobre isso, já mostra o quanto o racismo ele existe e o quanto ainda a gente necessita falar sobre esse assunto. Quando a professora Rita trouxe essa temática pra gente, a princípio eu mesmo pensei assim, gente, mas vai falar disso de novo, mas quando a gente ouve isso, assim, uns insights durante a psicologia social, não foi estudado tão a fundo e a gente realmente viu o quanto isso é necessário, o quanto falta artigos, o quanto falta bagagens para esse assunto. Isso que nós somos estudantes, imaginem vocês, professores, onde vocês vão buscar esses cursos? Mas é essa pergunta que a gente quer deixar, tipo, por onde eu começo? O que que eu vou fazer? Onde eu vou pesquisar? Eu preciso ler, sim, artigos que falam sobre isso, eu preciso de cursos que falem sobre isso para trazer para os meus alunos essas bagagens. Então, essas coisas são muito necessárias. Bom, seguindo então essa discussão, uma quarta pergunta que nós sugerimos ao Kwame seria se diante da sua trajetória até aqui e de todas as contribuições, você acredita que seria diferente se você tivesse nascido branco? Sobre a pergunta 4, que teria sido diferente na minha trajetória se tivesse nascido branco, acho que a marca da racialidade no Brasil, ela imprime particularmente uma vivência que é de você ser negro e saber se racializado desde muito cedo, de uma forma muito negativa, em que você recebe apelidos, né? Tanto que tem aquela poesia que diz, né? Me chamaram negra, né? E aí essa poesia é interessante porque ela começa com essa descoberta a partir de algo ruim, que você vai descobrindo que ser negro é ruim, até que chega no final que você aprende a gostar não do que te chamaram, mas daquilo que você pode fazer com isso, com o que fizeram de você, né? Tipo, que bonito, e que ela fala, que lindo soa ser negro, né? Acho que da potência de se saber do povo descendente do povo africano, que foi o berço a África foi o berço da humanidade na sua radicalidade, né? E depois que a humanidade, o conceito de humanidade foi particularizado apenas para branquitude, que foi interditando o reconhecimento de outras populações não brancas, né, racializando elas. Interessante esse processo de se colocar numa outra posição, né? Se eu tivesse nascido branco, seria uma outra pessoa com uma outra vivência.
mas é muito importante a gente fazer esse movimento de se colocar para pensar se o que nós temos feito hoje é suficiente, se o que nós estamos fazendo colabora na construção do outro, né? Sim, Maria, exatamente. E de verdade, a lágrima só não desceu aqui, mas eu fiquei muito emocionada com a fala do Kwame, porque ele fala assim, que bonito é ser negro. E eles valorizam isso, e isso é muito lindo, porque a gente vê que ele valoriza isso, que bonito é ser negro. Mas essa fala, às vezes, não é a mesma fala de outras pessoas, que também são negras, porque elas sofrem muito. Então, elas não têm esse orgulho. Se essa pergunta chegasse para uma menina de uma favela e a gente perguntasse para ela, de verdade, eu me emociono, gente. O que você, é, o que você faria? Qual que seria a sua perspectiva se você fosse branca? E talvez ela responderia: é o meu maior sonho, é o meu maior sonho. E ele não, ele responde: que bonito é ser negro. E isso é muito importante, a gente precisa. Eu falo isso como uma pessoa branca com muitos privilégios, que bonito e que importante é para minha formação ter esse conhecimento. E a gente precisa abrir esse conhecimento para outras pessoas também, sabe? Para que mude realmente a nossa rotina, a nossa perspectiva. Realmente, gente, estou emocionada, até peço desculpa para vocês. Mas então, o que o homem traz, né, é aquela coisa, né? Nós não conseguimos dizer assim apenas, se coloque no lugar de outra pessoa para você tentar imaginar como é. A população preta passou quase 400 anos na escravidão aqui no Brasil. Então pedir assim, imagine como seria a sua vida se isso não tivesse acontecido, né? Não se apaga 400 anos de história, 400 anos de marcas assim tão rápido, de maneira tão fácil. Nosso psicológico, a nossa história é muito marcada pela violência, né? Nós vamos assistir um filme no cinema e nós vemos um super-herói branco que chega para salvar todo mundo, que tem cabelos loiros, olhos azuis, e no mesmo momento que a gente liga a nossa televisão, nós temos um bandido que está lá esfaqueando uma mulher ou que está tentando assaltar um banco, e ele é sempre retratado como uma pessoa preta. Infelizmente também nas relações midiáticas, né, que a mídia mostra. E essas marcas, né, causam sentimentos, causam é, dificuldades de nós conseguirmos nos espelhar, nós conseguimos formar o nosso caráter. Então, a vivência, ela é única, né? E cabe a nós, né, como profissionais, vocês que estão nos escutando também como educadores, é, não relevar a dor do outro jamais, nunca, mas tentar entender as relações sociais, os acontecimentos sociais, sócio-históricos, econômicos, que fazem com que tudo isso aconteça, né? Por que que eu não consigo imaginar que o racismo é real? Talvez porque você foi criada numa realidade em que o racismo nunca foi apresentado para você. É isso, entendeu? É isso. Ah, a gente até me emociona para falar, porque é difícil crescer, sabe? Eu consigo dizer, eu nunca tive uma professora negra na escola. Quem é que teve alguma, né? E sabe, a gente ter exemplos o tempo todo de figuras é, hedônias, figuras heróicas, brancas, e nunca ter alguém que você olhe no espelho e diga: esse parece comigo, né? Eu quero ser igual a ele. É muito difícil, mas a gente precisa continuar, né? Tem muito ainda para a gente falar. É bem difícil, mexe bastante com a gente, desde as leituras iniciais até o diálogo com pesquisadores que compartilham conosco o quão é difícil, o quão é um trabalho minucioso, o quanto é necessário ser persistente para caminhar nesse tema. Mas vamos seguir o podcast, né?
A última pergunta que fizemos ao Kwame foi: a população preta no Brasil possui dificuldade em se espelhar e se identificar com figuras pretas, visto que seus corpos estão frequentemente associados à criminalidade, à pobreza e à marginalização. Sendo assim, como você considera a importância do Kwame para a psicologia e para a formação de novos pesquisadores e também novos psicólogos pretos? O Baco, Exu do Blues, tem uma frase numa das músicas que ele diz assim: eles querem ver o preto com a arma pra cima, num clipe da favela gritando cocaína. Esses são os lugares que são relegados à população negra, que são continuamente reificados e que vão produzindo, quando você sai desses lugares, uma sensação de não lugar. Como se existisse um lugar estabelecido, né? Mas como se existisse, não, materialmente existe, né? Você olha no Congresso, você não vê nenhuma... Você vê pouquíssimas pessoas negras, né? Você olha nos espaços da universidade, nas escolas, né? Você também não vê nos livros as histórias dos quilombos de Palmares, né? Então eu acredito que a importância de ter psicólogas e psicólogos negros tem a ver com a construção de espelhos que não podem mais ser quebrados. Em poucas palavras seria isso. Importante, né, essa fala que ele traz da sensação de um não lugar. Muitas vezes dentro da sala de aula, até mesmo nos poucos momentos que a gente poderia ter acesso a essa temática que é relacionado à parte social, é importante a gente pensar se o ambiente em que a gente proporciona o nosso trabalho, no caso dos professores, proporciona ao outro essa sensação, uma sensação de não lugar, uma sensação de não pertencimento, não representatividade. Acredito que tudo isso traga um peso, né? Por muitas vezes, inclusive nós conversando um com o outro, até ouvindo o relato do Douglas, qual a nossa perspectiva depois da nossa formação? Quais referenciais de psicólogos negros nós temos aqui na nossa região? Tudo isso aumenta ainda mais essa sensação de não pertencimento. Esse não é o meu lugar. Depois que eu me formar, incertezas ainda maiores do que um aluno branco. E nós entendemos, né, a responsabilidade, né, das leis, nós entendemos a responsabilidade do sistema, mas será que só isso basta? Né? Será que uma lei, uma obrigatoriedade vai conseguir fazer com que uma criança passe na rua, olhe um psicólogo preto e fale: ah, eu quero ser igual a você? A pessoa vê alguém, escuta falar que alguém da família é, é psicóloga, é professora, e também é preta, e isso incentiva ela a ser também, a se espelhar, sendo que na escola dela só tem professores brancos que negam o racismo ou que não sabem trabalhar esse tema. Nós partimos, então, para iniciar essa proposta que nós teremos aqui com vocês durante esses 7 episódios. Provocar essa sensação. Será que eu estou promovendo um ambiente que integre esses alunos, que faça esses alunos sentirem essa sensação de pertencimento ou de afastamento? Será que, para nós nos questionarmos também, será que a instituição está dizendo assim: ei, você mesmo, eu preciso de você, eu preciso de um professor preto, eu preciso de mais um pesquisador preto, nós precisamos contar a história da gente preta? Será que nós estamos criando um ambiente, será que a instituição está criando um ambiente propício para isso, para essa discussão? Ou será que nós estamos velando, nós estamos entregando a culpa para outras pessoas? Como é essa
relação? Como é a formação do professor? Porque nós alunos, né, meninas? Nós alunos, nós estamos aqui, vocês são nossos ídolos. Nós nos espelhamos muito em vocês. Nós queremos ser igual a vocês. É aquilo, a gente olha para vocês, é aquilo, nosso ideal de profissional que a gente quer ser. Mas será que é assim para todo mundo, né? Será que a formação de vocês, a nossa formação também, está sendo integral? Ela está sendo uma formação continuada? Ela está sendo algo aprimorado constantemente, como a Maria falou um pouquinho atrás aqui? Será? E é isso que a gente vai descobrir nos próximos episódios, né, meninas? Isso mesmo, só uma reflexão, você, aluno que está nos assistindo, se prepare para essa temática, né? Estude além da sua grade fixa, se preocupe com temas que influenciam na vida do seu futuro paciente, né, do seu cliente. Será que uma questão tão importante como essa não impacta, né, a nossa população? Ela é majoritariamente preta ou parda, que se identifica como preta. Então, é importante o nosso papel enquanto aluno se preocupar com uma temática como essa e não parar essa discussão aqui. Tanto acompanhar os próximos podcasts, quanto se aprofundar nos teóricos que a gente vai trazer também. Gente, eu até gostaria de agradecer vocês muito, mas eu queria não pedir desculpa, mas sabe aquela desculpinha que você fala assim, desculpa porque a casa tá bagunçada, mas no fundo você sabe que não tem problema? Desculpa se a gente foi um tom agressivo, mas no fundo a gente quer instigar vocês, professores, a reflexão mesmo. Esse era o nosso intuito desde o princípio. A professora Regina falava muito isso nas aulas dela. Tá causando esse conflito? Ela fazia muito assim com a mão, não sei exatamente. Tá fazendo isso? É isso que a gente quer. É isso que a gente quer mesmo. Fazer os alunos, os professores, todo mundo que está nos assistindo a pensar, trazer reflexão. Então, se trouxe essa reflexão para você, se causou esse sentimento de angústia, de meu Deus, será que eu estou fazendo? Eu preciso melhorar, preciso buscar conhecimento. Se causou esse sentimento em você, eu gostaria de te convidar a comentar aqui pra gente. Compartilhe também com outros profissionais, seus colegas de profissão, para que a gente crie essa rede mesmo de espalhar o conhecimento. Todo conhecimento bom é bom quando é compartilhado. Então, eu gostaria de convidar vocês a comentarem aqui e compartilhar o máximo possível, tá bom? Gente, mas que podcast foi esse? Quantas informações, quanto conhecimento nos foi dado nesta noite, né, gente? E agora eu tô ansioso para o próximo episódio, né? No próximo episódio, nós teremos a perspectiva de um professor branco. A gente falou com o Kwame, que é uma pessoa preta, mas e agora? O que será que acha um professor branco? Será que essa perspectiva muda, né? E é isso que a gente vai descobrir no próximo episódio. Mas você também só vai descobrir se você estiver ligado aqui no nosso podcast, ligado ao lançamento do próximo episódio. E é isso aí. A gente agradece todo mundo que participou, que está escutando esse podcast, e tem muito mais por vir. E você, que está acompanhando essa live agora ao vivo, espere um pouquinho que a gente vai aparecer para conversar com vocês. E se você está escutando esse podcast agora e sabe que ele já foi gravado, então é só um grande abraço para você e a gente espera você no nosso segundo episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo podcast, hein? Tchau, pessoal. Foi muito bom ter esse momento com vocês e aguardo vocês para os próximos, hein?